Meu nome é Igor de Vasconcelos Sobrinho, e você está aqui no Boletim Bitcoin, seu portal de notícias sobre Bitcoin. Hoje eu estou com um maravilhoso convidado, Alan Schran, que é UX designer, né, coautor aí do livro Bitcoin Red Pill, colunista da Livecoins. Alan, cara, é um prazer estar aqui conversando contigo. E para mim é uma honra, né, poder inaugurar o podcast, a sessão de entrevistas do Boletim Bitcoin, e ainda mais com uma figura do seu calibre. Como é que você tá? Fala, Igor. E aí, beleza? Ótimo, Muito obrigado por ótimo. ter me chamado. Também estou honrado também e ver também que o Boletim Beleza. Bitcoin está expandindo a área de atuação na área de conteúdo. Que Massa, eu tenho, massa. eles vocês desenvolvem excelentes artigos. Show, E bem valeu. legal estar cobrindo coisas especificamente only em Bitcoin. Que às vezes tem Sim, muitas é. coisas que nesse mar de produção de conteúdo aí, que a galera foca muito na área cripto e acaba que algumas coisas de Bitcoin acaba ficando de fora. Pois é, nossa, é muito complicado, né? Porque a gente às vezes tenta até filtrar algum conteúdo, só que vem muito ruído junto, né? Então a Sim. proposta é justamente de mostrar uma visão, né? Uma visão de mundo mais Bitcoin, mais bitcoinheira aqui no Brasil, que a gente sente falta disso no mercado. Como a gente estava conversando agora, antes mesmo da entrevista começar, a ausência, né, de empresas only Bitcoin no Brasil também se deve talvez à falta de informação, né, sobre o conteúdo only Bitcoin, né? Sim. E o bom é que existem muitos exemplos de fora, né? Como o próprio criador do Boletim Bitcoin, nem sei quem é o nome dele, mas ele tinha explicado que queria fazer algo parecido com o Bitcoin Magazine, Sim, Bitcoin né? Magazine. Focado aqui para a questão do BR. Tem também aquele BTC Times, que é muito bom também. Esses Sim, dois projetos aí são bem interessantes, que desenvolvem eventos bem legais. com certeza, massa. A gente postou aqui no Twitter, né, pediu para a galera responder algumas, mandar algumas perguntas, né, para você responder para a galera. E uma pergunta que fizeram aqui já foi sobre o livro, né, o livro Bitcoin Red Pill, que está aqui comigo. É esse livro lindo, maravilhoso. Ele é um livro bem grosso, só que assim, eu acho que é uma linguagem bem simples, né? Bem acessível para quem está aprendendo ainda sobre Bitcoin, para quem ainda não conhece a profundo do assunto, eu realmente recomendo esse livro aqui como uma boa introdução, uma excelente introdução. E a galera quer saber, Alan, como é que foi escrever o livro? Quais é que foram as dificuldades e se foi recompensador, assim, né? O processo final, o fechamento da obra. Inicialmente, nossa intenção foi criar justamente um material, que ainda não, a ideia inicial não necessariamente era um livro, mas criássemos um material de fácil explicação em português para as Sim, pessoas que estavam chegando a saber o que é o Bitcoin, que ao passo que a gente tivemos que consumir muito conteúdo estrangeiro. sim. E é isso sempre foi algo que nós queríamos ter tido na nossa época. Somente o Uhum. passo a passo, o que fazer, o que não, o passo a passo, o que fazer, o que não fazer, Sim, que era sim. bem complicado, principalmente na questão dos golpes Imagino, que imagino. era bem famoso, me entregue seus bitcoins como rendimento e eu te darei tantos bitcoins em porcentagens a mais. Isso era um golpe Sim, bem clássico de se fazer, da sim, questão das pessoas caírem nesse tipo de golpe. De com golpes, também certeza. alinhamos também o conteúdo que já acompanhava já a parte mais conservadora e da parte libertária, Legal. utilizando bastante da visão de conhecimento do professor Olavo de Carvalho, do Sim, próprio do o anarcocapitalismo, sim. incluindo a parte da história da escola austríaca. Que Uhum. fizemos foi incluir tanto a parte filosófica, econômica e prática mesmo, técnica relacionada ao Bitcoin, que é Sim. justamente aquela questão de como separar. Os governos eles abusaram do poder de emissão de suas moedas. E a Uhum. partir disso, aquele grupo que está no poder pode fazer avançar diversas agendas. É como o próprio Hoppe, o que descreveu Democracia, o Deus que falhou. Democracia nada mais é do que uma forma sutil de socialismo, né? Caramba, interessante. E é nesse processo que quem está no poder, quem assume o poder, principalmente aqui há 4 anos, é que vai ditar quais são as ações que eles irão financiar, né? Então, se eu tenho o Sim, poder sim. da máquina do banco, da emissão de moeda, eu posso justamente fazer avançar a minha agenda. E Com ao passo certeza. que, um exemplo aqui que estava na esquerda, que se utilizava muito da cartilha do próprio Antônio Gramsci, né? Que é o pessoal da escola mais revisionista, que tem os Sim. socialistas, os mais marxistas raiz, e tem aqueles da escola de Frankfurt.
que aí sim, eles são mais estratégicos, não mais necessariamente se precisa utilizar o proletariado para fazer uma revolução armada, mas sim você precisa tomar conta da cultura, se alinhar às elites endinheiradas que queiram ou não, tenha é, acabam caindo se alinhando ao próprio Estado, que é o entendi. chamado os cantilioneres, que é aquela galera que recebe o dinheiro Uhum, primeiro. Você sim, tomando parte de toda a cultura e da educação, você faz com que essa simbiose entre o que o próprio professor fala, o Olavo de Carvalho diz que é os metacapitalistas, né? sim, Ou então sim. proto-capitalismo, o Uhum, capitalismo de compadrio, que acaba se uhum, alinhando. E sim, nisso, as degenerações acontecem. Só que tudo isso aí está ligado diretamente à emissão da moeda. Faz, uhum, além de diluir, em termos de econômicos, a riqueza da população, também degenera toda uma sociedade, que aí acaba se desembocando de uma decadência civilizacional, como a gente demonstra no livro, sobre a história de Roma, de Esparta. uhum. Só que hoje em dia é Interessante. muito pior, né? Porque com a tecnologia ela pode ser ser tanto utilizada para o lado bom como para o lado ruim. Sim, Quando cai nas mãos de pessoas que dominam uma boa parte da sociedade. com certeza, com Por isso, certeza. Não e é? agora estamos vendo agora algo que até daria até inveja ao próprio Stalin, né? Que será a criação das CBDCs, com algo parecido que já estava acontecendo já na China, onde Sim. o próprio governo ele dita quais serão as regras. Tanto é que eles criaram aquele mecanismo de social credit, O onde as crédito pessoas social. recebem determinados tipos de pontuação. Algo parecido é aquele o ponto .gov, a conta .gov que nós se quisermos fazer qualquer tipo de serviço, acessar qualquer tipo de serviço, emissão de passaporte. Esses dias eu tive mesmo que fazer foi a questão lá do aplicativo do SUS. Tinha que fazer a conta Gov para depois se cadastrar. E agora você recebe um determinado tipo de pontuação. É Caramba. prata, bronze, ouro. Nossa, sério? Aí você vê Interessante. já pequenos resquícios do que o próprio Ocidente está querendo implantar, né? Que Uhum, eles veem entendi. lá, eles podem utilizar o que o próprio governo chinês está fazendo com a sua população, que é na Interessante. parte do controle. Sim. Deixa eu só entender uma coisa, então. A tônica, do livro, né, pelo que eu li, eu percebi, ela é essa também, e eu vou tentar resumir, sintetizar para o pessoal e ver se você concorda com o que eu quero dizer. Você acredita que a moeda centralizada, né, baseada no Banco Central, né, junto com todo aquele aparato que está ali ao redor do Estado, de grandes bancos, enfim, de todo o sistema de crédito, ele tende a gerar uma expansão do Estado, esmagar a liberdade do indivíduo e financiar pautas que vão, de alguma maneira, né, alterar ali a estrutura da sociedade em termos de tradição ou em termos de religião, não sei, e, de alguma maneira, né, fortalecer esses grupos de poder. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Beleza. Mas para isso, algumas instituições têm que ser destruídas, né? Hum, Principalmente do lado mais. Porque o socialismo nada mais é que se desembocou em diversas vertentes, seja elas tanto fracas, mais ou menos não tão a raiz principal, que é da questão do proletariado, como surgiram outras, né? Que é o ecossocialismo, a questão da própria democracia, que é uma forma soft de socialismo, os progressistas, os próprios comunistas. Mas tem um grupo dominante que é aquele que conseguiu dominar várias áreas, que é a da Escola de Frankfurt, que é mais conhecido na figura do Gramsci, sim. onde você tomando conta de determinadas áreas da sociedade e sufocando principalmente alguma instituição, por exemplo, como família. Uhum. De- Devemos destruir a ideia de família. Beleza. Devemos perverter a sociedade de uma forma com que as pessoas pensem mais no consumismo e não no amanhã. Entendi. Entendi. Se você vê Entendi. se diversas áreas, se deturpa a música, deturpa a arte, como Hum. vemos todas essas formas de o belo não é mais o almejado, como tem até aquele documentário o nome dele agora esqueci o nome dele agora, Jordan um Peterson? autor conservador. Hã? Ah, Não, ele o não, Roger é o Scruton. Roger Scruton, isso. Tem até Roger Scruton. um bom Sim. documentário, muito bom. Sim, sim, sim.
E aí você acredita que o Bitcoin ele seria, no caso, algo que interromperia esse processo ou que conseguiria reverter ele, né? Enfim. Ele vai colocar uma barreira, né? Porque a partir do momento que eu não sou mais obrigado através de impostos ou através de qualquer, somente de impostos de indireto, que é a inflação, Uhum. é, eu não vou preciso mais financiar esse tipo de grupos. Porque como até o próprio Entendi. MC Pompesco falou, o Bitcoin o Bitcoin não facilita a vida dos socialistas e dos comunistas progressistas, dos estatistas, mas se torna muito mais difícil. E a partir do momento que eu tenho a verdadeira propriedade privada, que é o Bitcoin, como ele se materializa, como ninguém pode ser expropriado, é imune às jurisdições, controle de capitais, como é que eu involuntariamente irei financiar aquele determinado tipo de grupo que está no poder? Então, a partir do Uhum. momento que uh, esse poder de emissão de moeda vai se esvaindo, porque a maior parte da riqueza vai sendo construída em cima do Bitcoin e eu tenho toda a minha propriedade, não sendo como exemplo minha casa. A minha casa sua casa não é sua casa, porque se você paga uma espécie de, você paga IPTU, você Sim, paga um valor para ter o direito de governamental de que você está morando, residindo naquele local ali. Mas em sim, tese a sim. casa não é sua, você não tem como proteger ela das garras estatais, por exemplo. E o Bitcoin não. Através do você tendo um dinheiro forte, um dinheiro que proteja a sua propriedade privada, vai ser muito complicado financiar determinados tipos de grupo. Que é na questão que sempre dizemos no próprio libertarianismo, né? A questão da associação, você se associar com diversos tipos de grupo, será de forma voluntária e pacífica, entre grupos de indivíduos. E não Sim. mais um grupo de indivíduos irá te pilar. Tanto é que tem uma lei chamada Lei de Wagner, que o professor Olavo fala muito bem no seu livro Jardins das Aflições, e tem até o documentário no YouTube, que foi produzido pelo Josias Teófilo, chama Jardins das Aflições, onde o próprio professor ele fala sobre a Sim. Lei de Wagner, onde é que o Estado tende a crescer sempre em riqueza e poder, e só diminui quando o resto da sociedade já diminui mais do que ele próprio. Caramba, interessante. E é Interessante. nesse processo aí que, a partir do momento que o Bitcoin chega justamente para fazer esse tipo de quebra. Uhum. Você, os próprios governos não mais irão abusar, né? Como o próprio Satoshi falou, logo quando lançou os primeiros escritos sobre Bitcoin, lá naquele fórum do P2P. E como Sim, outros atores já haviam falado desde a da era do cypherpunks. Então, e muitos deles já entendiam também questão da guerra cultural também, como o próprio Nick Szabo também, que interessante. fala também que nos seus últimos, antes dele dar uma pausa no Twitter, acho que foi em 2019, ele não só entende as implicações tecnológicas do Bitcoin, como também entende as implicações culturais e econômicas da transformação que o Bitcoin pode fazer dentro da própria sociedade. Justamente essas implicações filosóficas, culturais e morais que abordamos no livro é o que às vezes falta em vários Bitcoiners, que às vezes pensam mais pelo lado da tecnologia, mas esquecem que existe algo que transcende a tudo isso aí, que o Bitcoin ele veio a agregar, né? Porque as tecnologias já estamos tudo aí, a criptografia de chaves elípticas, todas as primeiras esboços do dinheiro eletrônico, o eCash e todos os outros, o que ele fez foi agregar isso aí e trazer vários tipos de conhecimentos, tanto morais, éticos, econômicos. Por isso que nós Uhum. dizemos que o Bitcoin é o buraco negro, né? Sim, sim. Não, Que atrai, interessante. que atrai diversos tipos de conhecimentos e consegue emular de forma perfeita aquele impacto que ele pode causar. Sim, sim. E você acredita, então, que o Bitcoin, enquanto tecnologia, ele não é neutro, no caso, em termos ideológicos e filosóficos? Sim, ele é neutro porque ninguém o controla. Você não tem como a capacidade de controlar, as bases do que é certo e o que é errado, ele consegue manter um estado de clímax, que é aquele estado perfeito, como acontece na natureza, né? Que Entendi. tudo aquilo que acontece de forma natural será mantido. E hoje em dia as coisas que acontecem são coisas feitas de formas artificiais. São, É. são, são, são feitas justamente para depravar, para perverter a ordem social.
Essa é o grande problema. Tem até Entendi. aquele anil, acho que é um anil que desenvolve diversos esquemazinhos do Bitcoin. Ele até fez foi bem legal, que ele falou sobre a lei da Amara, a lei do Roy Charles Amara, é isso mesmo, lei de Amara, chamada lei de Amara, que diz que tendemos superestimar os efeitos de uma tecnologia no curto prazo e subestimar seu efeito no longo prazo. Essa é Sim. o cerne principal do Bitcoin, que vários Bitcoins ainda parece que não compreendem. Entendi. Interessante. Superestimam muito na visão de curto prazo, mas esquece da visão de longo prazo. Que é essa que Uhum. é a. Isso não serve não só para o lado tecnológico, porque essa lei de Charles Amara é mais para a cara de tecnologia. Mas existe Uhum. mais, mas tem como você embutir dentro desse tipo de lei todas essas questões éticas, morais, Sim. Mas, que nós abordamos no livro. uhum. Vou fazer uma pergunta, talvez pode ser um pouco complicada, mas eu sempre quis fazer. O que você diria? Se você diria também, né? Mas caso você pudesse falar, aproveite esse momento, para você falar alguma coisa sobre o Bitcoin ou o que você falaria para uma pessoa que ela pode ser um progressista, pode ser um democrata, pode ser alguém que é marxista. O que você diria a essa pessoa? Por que você diria para ela que o Bitcoin seria uma ideia boa, sabe? Como que você convidaria uma Inclusive, até pessoa assim ao Bitcoin? vários progressistas, principalmente o lado democrata lá nos Estados Unidos, vários também enxergaram no Bitcoin uma forma de não financiar outro grupo, outro lado, né? E eles entendem Sim, de forma inata que você pode se associar de forma voluntária. Eu posso utilizar sim. o Bitcoin para os meus próprios objetivos e o meu do meu grupo. Mas eu Uhum. entendo que eu não posso controlar isso e estender com aquela visão mais globalista de querer estender toda e pôr minha força a, ao mundo em geral, assim. Então, Sim, se interessante. você quer parar de financiar as ideias com quem você não concorda, quer que o determinado tipo de grupo que está no poder você não concorda com aquele tipo de agenda, compre o Bitcoin, porque a partir do momento que ele é imune às expropriações e jurisdições e uma tecnologia apolítica, a coisa apolítica, então grupos, aquele sonho mais libertário, né, de que grupos irão se associar para formar governos locais, né, se que irão se aceitar mutuamente a seguir determinado tipo de regras e Uhum. não mais Sim, será aquela barreira física e o que um que ganha, porque a 50% mais um irá comandar os outros. sim, sim. Então, Entendi. se você quer viver de sua forma lacradora, quer sair fazendo um aborto por aí, por mais que eu ache imoral, mas você vai se associar para lá, mas não querer aplicar isso a, a todos aqueles que estão abaixo. E só por você estar numa posição de poder, você querer avançar essa sua agenda, por exemplo. Então, deixa eu entender. Você acredita que o Bitcoin ele é capaz de transformar a sociedade em, ao invés de uma democracia, né, onde entes representativos eles vão e tomam decisões que vão impactar, influenciar a vida de toda uma população, mas numa sociedade onde diferentes grupos poderiam se associar, né, voluntariamente e financeiramente também, né, se Sim. utilizando do Bitcoin para conseguir alcançar seus objetivos específicos, independente do resto. Isso mesmo, isso mesmo. A partir disso, você vê algumas outras. Mas isso irá demorar um tempo, né? Primeiro, precisamos interromper o fluxo da criação de dinheiro indiscriminadamente e, Sim, e enfraquecer os estados, os estados com o entendi. controle da máquina de papel lá. E a partir disso aí você começa a ver surgindo ideias de pessoas comprando terras soberanas. Alguns Uhum, países, queiram ou não queiram, irão querer vender terras soberanas com que aquele grupo faça jurisdições próprias, porque eles precisarão se financiar. entendi. E você vê como países como El Salvador, outros países aqui da América Latina, como então na África subsaariana, irão para o seu governo não morrer, eles irão ceder algumas coisas.
uma coisa que eu estava pensando, você então não tem uma visão, né, é, de um progresso inevitável do Bitcoin necessariamente. Você acredita que por mais que a tecnologia ela tenha o potencial, né, de, enfim, de mudar o mundo, de fazer todas essas transformações sociais, você ainda acha que há alguma possibilidade, do Bitcoin talvez dar errado, talvez falhar? Como é que seria esse processo? Essa possibilidade aí, que a gente espera que não aconteça. Na verdade, a chance nos foi dada, né, com a própria o surgimento do Bitcoin, com a criação dele, com a junção de todas as tecnologias e fruto de tentativas já fracassadas. E ele conseguiu, o Satoshi conseguiu foi reunir tudo isso aí, todos os erros do passado e as tecnologias que permitissem com que ele se tornasse imune à diluição, controles de capitais, às jurisdições. Por isso mesmo, ele também teve o papel principal dele sumir, e a própria comunidade assumiu o projeto, Hum. que é o que, para que o Bitcoin ele avance, ele não necessariamente, como é que diz? Ele não necessariamente tem muitos problemas na questão de código, mas sim na parte social, que é o que o Nick Szabo aborda, A que escalabilidade é social, né? a escalabilidade social, isso mesmo, que se trata dos conflitos entre as pessoas e a partir da teoria dos jogos, que é como várias instituições são formadas, como a religião, por exemplo, para que no momento que ela foi criada como uma instituição, ela avançou justamente através da escalabilidade social, que é isso que faz com que isso fará com que o Bitcoin ele se consolide e solidifique como a base primeira, como em diversas instituições tem aqueles grupos, a minoria intolerante, né, que são nós, os maximalistas, que defendemos a ideia original da coisa. É isso Interessante. onde são fundadas as bases. E Sim, em qualquer sim. instituição formados por grupos, sempre tem aquela minoria que irá defender, né? Hum, Como sim. teve na parte de religiosas, tiveram as cisões entre as religiões, que é como se fosse algo parecido com o que aconteceu no Bitcoin. A partir deles foram se formando forks. Mas a visão Sim. original, que se manteve e que é a vencedora até agora, está sendo o próprio Bitcoin. Porque o seu Sim. efeito, por ele ter sido, além da concepção imaculada, e também ter alcançado o efeito de rede é, bem mais, é, bem mais, como é que diz, assertivo, façam que ele seja o melhor até hoje. Tá. Uma coisa, o que seria você poderia explicar o que seria essa concepção imaculada do Bitcoin que é tão falada por tantos bitcoinheiros aí? Nada mais surgiu como fruto de, primeiramente, da não ideia do seu criador de ganhar com aquilo, mas sim criar algo com que a maior parte das pessoas pudesse se beneficiar. Sim. Tanto é que ele já entendeu desde o início do projeto que ele não fez nenhum pré-mine, tanto é que o primeiro Bitcoin a ser emitido na rede, ele não pode ser gasto. Bloco Gênesis, né? Isso, o blockchain, ele não pode ser gasto. Sim. Interessante. Que é o entendimento principal. Uhum. Não é porque Satoshi não quis gastá-lo, mas sim ao consenso de que foi uma condição necessária para com Interessante. que o que não se recaísse sobre ele, não caísse sobre ele Qualquer suspeita, né? isso, qualquer suspeita de que ele queria se beneficiar com aquilo ali. Uhum. E Feito nisso, por interesse próprio, vários né? dos Bitcoin que ele foi minerado primeiro por Satoshi, o primeiro não pode ser gasto, os primeiros eles foram dados de graça praticamente, justamente para que com aquele grupo que acreditou no próprio Bitcoin pudesse transacionar. Sim, sim. Como o próprio Ralph Distribuído. Nader, vários Bitcoin, várias pessoas puderam no início minerar, pegar Uhum. lá a recompensa dos 50 Bitcoins que eram usados Uhum. nos primeiros blocos minerados. Sim, sim. Até 2012, né? Sim. Isso mesmo, isso mesmo. Isso é um fato bem do próprio Satoshi ter sumido, tornou aquela Sim, concepção sem pecado, né? Ele não ficou como cabeça, os primeiros blocos que as recompensas não puderam ser gastas. sim. Não houve por parte do próprio criador a intenção de ganhar com aquilo. Ganhar no sentido assim, no sentido mais se beneficiar. Uhum.
como é que posso dizer? De forma irresponsável sobre aquelas pessoas. Porque queira ou não, Sim, houve uma relação, uma realização pessoal dele. Isso sim, que claro. você vê que são coisas que foi uma virtude da Sim, parte dele, sim. sim, interessante. Foi algo louvável. Interessante. Mas Interessante. hoje em dia o que nós temos são pessoas que criaram diversas altcoins que foram fruto dos portos do Bitcoin que ganharam com aquilo ali, por exemplo. O Zcash ele tem no código dele embutido uma espécie de como se fosse uma espécie de imposto Interessante. Não sabia. para um determinado tipo de grupo. Eles queriam Caramba. beneficiar também os desenvolvedores. Uma vez que isso no Zcash. Bitcoin não pode ser. O Zcash é. Interessante, interessante. Eu conheci Algumas pessoalmente, coisas. cara, o Zuko Wilcox, né, que é o criador do Zcash. E é até Isso interessante mesmo. porque o Edward Snowden trabalhou no Zcash também, né? Sim. Mas na ideia deles, para manter a galera desenvolvendo no código, criou-se lá a fundação, algo do tipo assim, onde uma parte das taxas de transações iam lá para esse tipo de grupo. Como se fosse um É, imposto. é muito parecido e No, semelhante no também com início, a Ethereum Foundation, né? sim, no início também, se for, mas nesse caso é diferente, porque foi diferente entre aspas, diferente na forma do mecanismo como eles fizeram. Na No Ethereum execução, Foundation né? eles fizeram o pré-mine, por exemplo. Foi. Desde a criação, mais de 70% dos Ethereum já tinham É, sido emitidos. E sim. claramente tem vídeos junto com o pessoal do Jameson Loop, o pessoal do JP Morgan, que apoiou também o Ethereum desde o início também, que o Ethereum nada mais foi a criação do que o Sim. Vitalik Buterin queria fazer com que o Bitcoin fizesse outras aplicações na camada Uhum. base, uma vez que Sim. tanto o Ralph Finney quanto outros Bitcoiners já tinham dito que outras camadas acima seriam criadas, que a ideia da Sim. Lightning já é lá desde 2015. Apesar de que só foi ser posta na mainnet, assim, algo mais funcionando em 2018. 2018, né? Foi. Mas outros tipos de aplicações de dinheiro em camadas já se foi aventado lá desde 2013, 2015, onde poderia sido feita outras coisas em cima da rede do Bitcoin. Tanto é que existe resquício de código, os programadores mais experientes viram que o Satoshi queria implementar algumas coisas no código base, mas depois ele deixou a ideia de lado. Mas até porque ele deve ter entendido que é melhor construir em camadas, em dinheiro em camadas, como sempre foi. Tem até vários artigos do Nick Batia, que ele tem até um livro chamado Layered Money, que diz que o dinheiro ele pode ser construído em camadas, como foi na questão lá do ouro lá, onde tinha o ouro como camada base, que era o metal físico. Em cima disso, para que ganhasse outras aplicações, certificados de ouro foram sendo emitidos, Sim. outros mercados foram criados em cima da própria unidade de ouro. Assim, não Uhum. está acontecendo no Bitcoin. Você tem uma camada base, onde você tem o dinheiro sólido, onde você preserva o mais simples possível e seja Sim. registrado lá no seu livro contábil para o TXOs, e você tem Sim. esses registros perpétuos, e em cima dele você pode criar outras camadas, onde o próprio token do Bitcoin ele pode transacionar em camadas acima, como por exemplo na Lightning. Sim. Que aí você pode ter outro É. tipo de aplicações, como existe exchanges de Lightning, onde você pode apostar em derivativos, por exemplo, fazer trade diretamente com aplicações que rodam na rede Lightning. Tem Sim. aplicações chamadas DLC, que são os contratos de logos discretos, que é feito lá pela Atomic Finance, onde você pode Interessante. criar na área de derivativos de Bitcoin, apostar também com esses coisas diretamente com a própria rede do Bitcoin. Tem a Legal. Liquid, tem Sim. onde está se criando onde tem a Fuji, que é na área também de mercado de derivativos também. Sim. Tem outro tipo de token que é auxiliado por eles também. Tudo saiu utilizando o Bitcoin como camada básica, como uma camada de liquidação final. Assim como Verdade. é também no sistema Fiat e qualquer outro sistema que foram criado, onde existem as camadas de liquidações finais dos bancos centrais, Sim. onde os bancos comerciais devem, a todo final do expediente, fazer a liquidação. No caso Uhum. dos Estados Unidos é o FedWard, aqui no Brasil é o sistema de liquidação do Banco Central, algo do tipo assim, agora não lembro o nome. Mas sim, eu Legal. escrevi sobre isso em um artigo que eu escrevi lá pro Livecoins, que Não é o sabia. Bitcoin, a camada de liquidação final. Eu Não explico sabia. o porquê devemos manter a camada um simples
e proteger e manter a descentralização. Porque quanto mais você aumenta o grau de complexidade, você deixa vulnerável a camada base, Uhum. que foi o erro que muitas altcoins cometeram. Querer Sim. fazer tudo em camadas, na própria camada. O Uhum. próprio Ethereum ele é assim. Além de Sim. ter uma política monetária extremamente com oferta infinita, até porque Sim. o próprio Vitalik Buterin, nos seus twitters, que muita gente às vezes não acompanha muito da história de cripto e Bitcoin em geral, ele mesmo disse Uhum. que prefere muito mais a política monetária do Keynes do que a abordagem de escola austríaca que o Bitcoin aborda, que é a oferta fixa. E no Ethereum, Sim, não, sim. ele alega, tem Twitter, só a galera pode colocar Keynes, arroba Vitalik Buterin, ele falando que ele Entendi. prefere muito mais a abordagem do keynesianismo do que a abordagem que foi botada no Bitcoin. Assim como ele mesmo disse como foi o fruto da divisão lá do Ethereum, Uhum. quando foi a criação, que ele também ajudava também nas discussões de código, também chegou a trabalhar para o pessoal do Bitcoin Magazine, onde eles escreviam artigos. Foi ele que criou a Bitcoin Magazine, né? Foi um dos cofundadores da Bitcoin Magazine. Sim. E Cara, aí interessante. que ele queria modificar o sistema de Open Return, alguma coisa assim dentro do Bitcoin, para que se tornasse alguns contratos mais expansíveis, para que o código do Bitcoin em si ele pudesse criar outras coisas, como é feito na parte do próprio Sim, Ethereum, entendi. que é Smart logo o contracts, primeiro. né? Porque desde o início o Bitcoin tem smart contracts. Sempre Uhum. tiveram. Só que isso Sim. acabou sendo coisas dizendo só porque que foi o Ethereum que criou, mas não. O smart Uhum. contract já é um conceito criado já dá muito tempo lá por Nick Szabo, em 97. E Sim. todas as transações de Bitcoin, eles são contratos inteligentes, sim. Só que são contratos simples, que é Uhum. justamente para manter a simplicidade. Já no Ethereum são contratos completamente complexos que acabam abrindo que acabam dando brechas. Sim. São pessoas que não desenvolvem bem o contrato para ele executar determinada função e acaba sendo quebrado. Ou então não executando aquilo que ele foi feito para fazer. Por isso que existem diversas brechas por aí, várias hacks. Interessante, cara. E Tanto que no interessante que início o lema assim, do Ethereum era Decentralized Everything, que é para descentralizar sim. tudo. Sendo que isso aí não é bem assim. Na Tanto que prática eles, não é nem um pouco descentralizado, né? Só de ter envolvimento do JP Morgan ali, né? JP Morgan, é, já é e uma a coisa própria fundação incrível. Ethereum, que pode controlar o Ethereum Sim. sem mexer tanto assim nas coisas assim, sem Pois mexer é. nos parâmetros, mas pode mudar a narrativa, como está Não, acontecendo fora que é agora no demerge interessante, da né? própria Ethereum. A questão do Node, eu posso botar um Node no HD desse aqui, um Node Bitcoin, mas o Node Ethereum precisaria de pelo menos 10 terabytes. Isso atrapalha muito a descentralização da rede, já que só pessoas que têm um alto, né, essa capacidade de armazenamento nas suas casas poderiam segurar o Node do Ethereum, né? E o que Segundo o não próprio é Vitalik, isso verdade. não era um problema, né? Quando ele deu entrevista lá para uma jornalista, dizendo que isso não era um problema, mas que a gente precisasse de 8 tera, 10 tera para rodar. Oi? Isso mesmo foi dito pelo próprio Vitalik, dizendo que isso não era um problema, mas claro que é um problema, porque a Claro que é partir um do momento que você não problema. consegue, a partir do momento que você não É, consegue você consegue armazenar o full node completo de Bitcoin, você não vai ter a descentralização sim, expansível, onde se contabiliza mais ou menos que existe 15 mil nodes de full node de Bitcoin, mas sendo que a maior parte deles não são contabilizados, porque você pode sim. utilizar como rede Tor, que aí pode É, chegar lá para os seus 100 mil nodes, full nodes, pois é, que pois é. não aparece coisa na rede, mas isso se deve justamente porque é, manteve-se a simplicidade e o grau de complexidade baixo para você Uhum. armazenar todas as transações de Bitcoin, para com que o máximo de pessoas pudessem rodar e ter o seu e poder ser seu banco soberano. Sim. E uma pergunta que surge muito, Alan, sobre essa questão. Beleza, o cara entendeu. Sobre Bitcoin, ele entende que só o Bitcoin é realmente, verdadeiramente descentralizado, que a escassez digital ela só se cria uma vez, né? Ela não surge várias vezes, Isso. mas seria, na sua opinião, né? Você acha que seria aprovável alguém buscar lucro, né, com alguma altcoin? Você tem os especuladores, né, que são os traders, que é a galera que não tá, que só quer ganhar dinheiro mesmo, muitas vezes não necessariamente aumentando sua quantidade de Bitcoin, mas aumentando sua quantidade de fiat.
Essa sim. galera aí é mais, digamos, a parte mais inescrupulosa do mercado, né? Que são os especuladores. O que também em um ambiente natural existe, sim. As pessoas que só simplesmente não querem entender para que foi o Bitcoin, mas tem um pensamento fiat. Uhum. Mas existem aqueles traders que querem aumentar as quantidades de Bitcoin mexendo operando altcoin, por exemplo. Mas isso porque ele faz do modo de vida dele, de como ganhar dinheiro operando qualquer coisa no mercado mesmo que dê lucro. Deu algum E lucro, existe né? os holders de Bitcoin, né, que só compram e guardam somente isso aí. E tem seu Sim. trabalho normal, geram riqueza, gerando a riqueza de uma outra forma, que é trabalhando, empreendendo e ao final do mês, ou dia ou semana, fazendo a estratégia de DCA, comprando Bitcoin a cada momento que dá. Sim. Não, mas assim, a minha pergunta vai no sentido de muitas pessoas, já ouvi isso por aí. O cara fala, não, eu compro tal altcoin, eu faço trade com altcoin para conseguir mais satoshis. Não sei se você já ouviu isso. Sim, sim, já Isso, sim, isso muito. existe. O que que você acha disso? Você acha que é Eu uma mesmo já fiz isso estratégia no válida? início. Já fiz isso. Depois que eu parei para pensar, isso para mim a possibilidade de eu perder é bem mais alta, porque eu não tenho o diferencial competitivo com o que grandes players no mercado têm. Você não é uma baleia, Apesar de né? que, apesar de que se você entrar num bom momento para operar no altcoin, para tentar aumentar a quantidade de Bitcoin, pode dar certo, sim. Mas a tendência Sim. natural é que a pessoa vá abandonando isso aí. O Primeiro risco é muito alto, por né? questões moral mesmo do próprio Bitcoin, que vão realinhando suas preferências temporais. Sim. E tem aquelas Interessante. pessoas que sobrevivem como modo de profissão mesmo, que é trader e quer aumentar a sua quantidade de Bitcoin e continua operando altcoin. Uhum. Mas isso Sim. aí é muito baixo, as pessoas que obtêm isso nesse tipo de estratégia. A tendência natural mesmo é que muita gente tome porrada, como eu já tomei porrada lá em 2015, 2016, mesmo entendendo que o Bitcoin a forma superior, é o ser dominante desse mercado. Depois disso eu abandonei. Vi que era só eu continuar trabalhando mesmo, ter minha vida normal, do que viver uma vida de aprender do trade, essas coisas assim. Eu entendi. Você acredita, então, que a possibilidade, né, disso dar certo é pequena. E aí você diria o mesmo em relação à renda fixa, a títulos imobiliários, a ações, por exemplo? Sim, nesse sentido, assim, pô, a partir do momento que eu passei a conhecer a operar mais, se expor mais o Bitcoin, acabei que, para mim, outras formas de operações eu poder me expor, para mim, meio que é irrelevante, porque o meu grau de acerto, de ganho exponencial foi muito maior do que está, né, nesses outros ativos, que nesse caso seria equivalente ao quê? Eu estaria muito mais dependente, muito mais tendo que me preocupar com questões políticas, questões do mercado em si, que tanto as manipulações dos bancos centrais, você tem os ciclos de mercado, né? Onde os Sim. governos eles expandem demais a base monetária, com isso deixa o mercado todo mundo eufórico. No entanto, as pessoas são condicionadas a acharem que isso irá durar para sempre, ao passo que muitas delas acabam perdendo, como quando os bancos centrais precisam enxugar a liquidez, né? Como está Uhum. acontecendo agora. Sim. E acaba não realizando suas posições para líquido, para estar com dólares reais em fiat, por exemplo. Se torna refém, né? Isso aí, e Da muitos situação. grandes investidores entenderam isso, né? Uhum. Já E, entendem isso aí, que existe um momento para ganhar dinheiro nesses mercados e existe um momento de ter dinheiro em caixa. sim. E aí E muitos deles teve. entenderam como aquele Bill Miller, que disse é, que botou uma boa parte dos seus bilhões em Bitcoin e viu que, mesmo o mercado caindo, ele consegue, as pessoas mantêm. Aí foi nisso que ele percebeu a sacada do Bitcoin. Por mais que esteja caindo, existe um exército de holders ali que seguram, que seguram Interessante. o próprio Bitcoin. Por isso que Uhum. o pessoal chama às vezes de zelotes religiosos. Sim. Teve Sim. aquele cara que chamou. Tem até no livro print. Isso aí viu Legal, cara. a convicção da galera, né? E sendo ao passo que nos ativos tradicionais isso não tem. Sim, sem Caiu, dúvida. caiu, pode perder, pode continuar perdendo ad infinito, né? Só ver o Se não caso, por conseguir. exemplo, da Luna também, né? Stablecoin. Isso. É a mesma coisa. A Luna foi mais um caso mais de fraude ali, né? Também, mas eu Além de, digo além de assim, querer.
Não teria abandono, uma debandada desse tipo no Bitcoin. Não seria sequer possível Ah, isso. sim. Isso, justamente devido às características do próprio Bitcoin, de ter Sim, sua concepção imaculada, não ter gente que se beneficiam diretamente com controlando a rede. exatamente. Tem um ambiente que foi se formado ali de forma coesa e concreta ali, onde Uhum. tem as bases, né, o que fundamenta toda qualquer pessoa que não entenda de investimento vai perceber ali o valor real que tem Sim, no próprio Bitcoin. com certeza. Com certeza. Tanto é que não conseguimos nem ainda classificá-los em alguma classe de ativo, porque em determinado momento eles se caracterizam como fazendo parte de uma ou de outra. Uhum. Aí Sim. uns chamam de ativo, outros chamam de commodity, outros chamam de uma rede mesmo, em termos de tecnologia. Protocolo, né? É um protocolo isso. Porque ele tem o seu lado Sim. protocolo, você tem o lado mais a parte econômica, a parte de registros, de trocas. Tem a parte de como reserva de valor, ainda que ele não seja ainda propriamente dito, mas ele se configura em determinadas jurisdições, somente de moedas fracas, como uma reserva de valor, sim. Sim. Ele Com consegue certeza. ter Com certeza. esse Sim. estado de estar, né, em Uhum. determinada jurisdição. Sim, Por isso sim, que com muitos certeza. às vezes não compreendem. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, assim, entrando nesse assunto de dinheiro fiat, né, questão de depender do Banco Central, caso a pessoa queira se envolver com esse tipo de investimento, um trecho muito interessante, estou aqui com um livro, né, na página 140, tem uma frase que a oportunidade de trocar papel colorido lastreado em honestidade político por dinheiro de verdade logo vai acabar. E aí eu queria que você pudesse explicar melhor como que você acha que essa oportunidade vai acabar, das pessoas trocarem, né, o seu dinheiro fiduciário, real, euro, dólar, iene, libra, rublo, por Bitcoin. E quando acabar essa oportunidade, como que as pessoas vão conseguir as frações, os satoshis, o pouco de Bitcoin que elas conseguirem comprar? Como é que vai ser? Elas vão conseguir Bitcoin como? Se essa oportunidade vai acabar? Existe uma vez, me lembro até de um texto que o Renato escreveu uma vez, que ele postou no Facebook, quando ele tava bem atuante por lá, que ele disse que daqui a uns anos a riqueza será contada a partir do momento que as famílias ou empresas passaram a adotar Bitcoin. Porque justamente as moedas fiat estarão tão desvalorizadas que aqueles que possuem reservas em caixas de Bitcoin estarão protegidos. E a partir do momento que a cada ano vai ficando mais difícil de você juntar o Bitcoin inteiro. E você É, passará as pessoas a acumularem só a unidade de Bitcoin, que são os satoshis, né? sim. E aí a riqueza da família passarão a ser contabilizadas em Bitcoin e não Hum, mais em moeda fiat, porque o preço do Bitcoin, principalmente a sua taxa de inflação, continua sendo, será ainda menor do que a do ouro no próximo halving. com certeza. E hoje em dia você vê que US$ 20.000 de Bitcoin hoje não são os mesmos US$ 20.000 que foi em 2017, quando bateu em termos de fiat, lá em 2017. Você vê que o ganho de valorização do Bitcoin foi superior o Interessante, ganho não, cara. porque o Bitcoin é sempre um Bitcoin, no caso, a desvalorização da Fiat foi muito maior. E o Bitcoin ainda continua sendo Bitcoin. E hoje em dia, Talvez, US$ 20.000 equivale a 100, sendo que naquela sim. época era, nem lembro agora quanto era. Acho que era uns Talvez 70 mil reais por aí. uma cotação mais honesta seria Bitcoin pareado ao ouro, né? Sim, tem até pessoas que, como a gente falou lá no livro lá, que fazem a cotação do Bitcoin em ouro. Mas também tem Sim, aquele problema do ouro ser demonetizado e todos é, aqueles problemas sim. que os defeitos do ouro, né, por ter sofrido a captura regulatória E você de uma forma acredita? que. Pode Hã? falar. Não, pode falar o que você Não, ia falar. assim, eu quero saber, você acha que o Bitcoin ele vai tornar o ouro inútil como reserva de valor no longo prazo? Ou que eles vão Creio que não. coexistir? Eles podem coexistir, sim.
Creio que até porque o ouro tem mais de 2.000 anos. E nós também não podemos ser arrogantes de dizer que o Bitcoin, com os 50 anos de existência, vai bater diretamente no próprio ouro, que é algo que existe há mais já há muito tempo, mais de Desde que dois o mil homem é anos, por homem, exemplo. né? Sim. Existe assim o respeito histórico, né? Uhum. Sim. Mas, Interessante. no entanto, a superioridade do Bitcoin ele já se mostra bem mais do que o do ouro. Mas em termos Uhum. de histórico, o ouro ainda continua tendo o seu grau de reputação muito maior. Interessante, interessante. Então você acredita que no futuro o ouro e o Bitcoin eles podem coexistir, né, numa reserva de valor, seja por estados, seja por pessoas? O Bitcoin pode até ajudar o ouro a se diz, como é que eu posso dizer? A, a destravar as amarras do ouro, né? Como Dos assim? bancos centrais. Ah, Não sei muito entendi. bem como isso poderia acontecer, mas ele poderia de alguma forma destravar. Porque Eu a entendi, eu maioria acho que eu do ouro entendi. está custodiado em bancos centrais. Sim, sim, entendi. Libertar o ouro, né, dessa custódia centralizada. Sim, Cara, ou interessante. torná-lo inútil, ou possa também se tornar inútil, porque aqueles países que tiverem grandes reservas em Bitcoin e terem a custódia dentro das suas jurisdições, eles, é, eles podem ter também o mesmo grau de importância que aqueles que detêm uma grande quantidade de ouros em reservas nos seus bancos Uhum. centrais. Aí você pode Sim, igualar as forças, né? Tentar sim, minimamente igualar. sim, sim, sim. E eu acho que isso é uma dúvida que surge também. Já me fizeram essa pergunta. Em relação a essa questão do dinheiro em camadas, como você falou, o ouro, né, também é um sistema monetário em camadas, então tem o ouro ali, as barras de ouro, e depois tem os créditos, né, que são os papeizinhos, né, que deu origem Sim, ao papel moeda. Você e aí isso deu lá na frente, né? Foi desfeito esse nexo, esse lastro do papel moeda no ouro e o papel moeda passou a ter valor quase que por si só, baseado, né, na confiabilidade dos bancos centrais. Agora, você acredita que poderia acontecer algum processo parecido no futuro, onde os bancos centrais, os estados, adotassem um padrão Bitcoin, alguma moeda lastreada em Bitcoin, e posteriormente essa moeda ser mais usada pela população do que o próprio Bitcoin e perder o lastro no Bitcoin? Você acha que isso aconteceria? não, o Bitcoin ele é o colateral supremo, né? Vai sim existir moedas que tenham o Bitcoin como colateral, seja pareada ao Bitcoin, mas com outros ativos também, até para manter a estabilidade dessa moeda. Hoje em dia você não tem Sim. como fazer isso com o Bitcoin, porque o grau de valorização, de volatilidade em termos de Volatilidade. fiat é ainda bem alta ainda. Sim, Que é sim. aquela ideia que o próprio Renato defende, de você ter um pouco em ouro, um pouco em Bitcoin e outros ativos também, para que Sim. mantenha o grau de paridade. Por isso que algumas dessas moedas algorítmicas às vezes dão erradas ainda hoje em dia. Porque se o Bitcoin cair demais, e aí para você continuar mantendo a paridade, você tem que injetar mais de um determinado outro tipo de ativo para que manter a não caia nessa espiral de derrocada, né, como aconteceu com a Luna. Sim. Interessante. Interessante. Mas países que tiverem Bitcoin em caixa, porque tem as fases do dinheiro para se tornar como é dinheiro, que é a reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Dá de conta. Isso. Unidade de conta que será ainda a barreira mais difícil que o Bitcoin terá que vencer. Por Sim. enquanto, ele vai servir muito como um ativo de colateral Uhum. Com e como certeza. proteção de riquezas. Mas como unidade de conta de moeda recorrente, ele vai demorar um pouco ainda. Sim, Quer dizer, sem muito. dúvida, sem dúvida. Eu acredito que a gente vai ter aí algumas mudanças, né, em relação ao modo como o Estado vai se comportar em relação ao indivíduo, já que o imposto vai praticamente deixar de ser opcional, eu acredito. Sim. E Justamente. tem aquela situação da própria lei de Gresham, né? Que as Sim, moedas ruins expulsam a moeda boa, que será armazenada. sim,
E aí Sim. a tendência é que gastemos mais elas que o Uhum. próprio Bitcoin. Com certeza. E vai chegar um momento que as pessoas não vão mais querer essas moedas, né? Eles só vão querer Bitcoin. Sim, que Interessante. serve Interessante. assim como o ouro serviu como a questão de reservas de manutenção de sua riqueza, e outros metais passaram a circular com maior velocidade devido a não ter as mesmas propriedades do ouro. Sim. Assim acontecerá também com o Bitcoin também. Uhum. Você acredita que nesse momento histórico, então, a maneira que as pessoas vão ter de conseguir Bitcoin, caso ela queira, seria somente trabalhando? Se empreendendo, servindo a sociedade com seu produto ou serviço. Interessante, Como interessante. hoje em dia já acontece, né? Pessoas que estão preferindo receber seu salário em Bitcoin, por exemplo. Sim, com Pessoas que jogam certeza. projetos em Bitcoin e não necessariamente precisa passar por sistema Fiat. Com certeza. Beleza, Alan, massa, cara. E assim, você, além da sua atuação enquanto coautor, né, do Bitcoin Red Pill, um cara extremamente ativo aí na comunidade do Bitcoin, você também é UX designer, né? Isso. Massa, cara, legal. E aí chegaram duas perguntas aqui que o pessoal fez no Twitter. Uma foi para quem quer entrar em. As duas perguntas são bem parecidas, então vou fazer as duas de uma vez, né? Para quem quer entrar em UX, alguma dica? E uma outra pergunta que foi inclusive da minha esposa é: para ser UX, é preciso ter cursado design? E aí? Na área de UX, ela é muito disciplinar, tanto é que o que vem acontecendo nos últimos anos é que várias outras pessoas de diversas áreas estão adentrando no UX. Por exemplo, o pessoal de psicologia, para trabalhar com a Caramba, área de research, que tem os chamados UX Research, que é a galera que interessante. faz a área de pesquisa de mercado, pesquisa de vários tipos de pesquisas que a empresa precisa para realizar algum tipo de produto. E na área Legal. comportamental também, do próprio usuário. Sim. Principalmente as pessoas que entendem muito de behavioral economics, que é na parte de economia comportamental, Uhum. e sobre processos de abstração para vários usuários, para que ele não precise pensar em determinadas ações que ele vai desenvolver dentro do produto. E Uhum. nisso, o pessoal de psicologia está se dando muito bem. Porque a área de UX você Legal. tem diversas sub-áreas, desde aquela que você precisa pôr a mão na massa, que é desenvolver os wireframes, a tela, como o pessoal de Wi-Fi faz, o design de interface. Sim. Então, o que você tem que começar é ver um curso muito bom para fazer na área, e o bom dessa área é que consegue abarcar diversos tipos de pessoas, Imagino. tanto programadores quanto advogados também, que eu já vi também alguns advogados entrando na área de UX para entender a parte mais estratégica de Interessante. saber as demandas dos usuários, Sim. desenvolver, saber fazer uma boa pesquisa, porque a área Legal. nada mais é para que aquele produto, serviço seja criado para que ele não precise ficar como um MVP, que é aquele mínimo produto viável. Você desenvolve um produto, fica testando no mercado para ver se aquilo está dando certo, que geralmente Sim. acontece no mundo das startups. Mas Sim. aquelas empresas mais consolidadas, o que elas devem fazer é justamente ter um bom UX, justamente para que o desperdício de capital ela não seja grande. Legal. E tem até uma pesquisa que Interessante. mostra que as empresas que investiram na área de UX obtiveram retornos muito bons, não tiveram retrabalho para estar fazendo algum produto ou algum serviço na hora de Uhum. desenvolver. Porque Sim. no momento que você está aplicando as técnicas de UX, as métricas, as heurísticas, tudo, o que acontece é alguns dos problemas que possam vir a acontecer já foi resolvido desde tanto da etapa de pesquisa e até o desenvolvimento do produto. Isso Sim. já foi coletado, justamente por conta de interação com o usuário previamente. Poupa correções posteriores, né? Isso, as correções posteriores são quando vocês vão fazer, vai ser a melhoria. Mas Uhum. a parte essencial que tem para aquele produto, serviço sirva, ela já está ali já pré-encaminhada. E Legal. as outras você só vai lapidando. A ideia Sim. é com que você faça uma boa alocação de capital. Sim. Com Para quem certeza. mais entende a área econômica, porque você não precisa só, você vai ter que entender os objetivos da empresa, não Uhum. necessariamente só dos usuários. Mas você Sem entender o que é dúvida. que o produto, o serviço ele vai atingir. Sem dúvida. Porque Sem a dúvida. empresa ela precisa maximizar lucro e precisa ter o Uhum. mínimo de perda possível.
Com certeza. Para isso, Com certeza. você precisa ter uma boa área de design que desenvolva isso Sim. aí. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E como que você vê hoje, né, a presença aí dessa área de UX dentro do mercado do Bitcoin? E se tem oportunidade, se a galera de UX tem que ficar mais ligada no Bitcoin, onde é que as pessoas podem pesquisar sobre, estudar sobre? Tem sim, tem sim. Com certeza tem sim, porque inicialmente a maior parte dos produtos e serviços de Bitcoin, principalmente exchanges, carteiras, qualquer tipo de produto que você interage com o Bitcoin, era desenvolvido muito por programadores. Só que Sim. a parte de UX, tanto de UX quanto de interface, para a questão da Uhum. experiência do usuário, era muito complicado. Sim, sem E é dúvida. nisso que os designers entraram no Bitcoin. Tem até o chamado design, Bitcoin Design Community, que é uma Legal. página no Twitter, e você tem também um site também, que Massa. tem uma brasileira chamada Patrícia Estevam, que fez diversas Bacana. pesquisas e contribuem também com o site. Tem outro brasileiro Bacana. também, que é muito bom também, Muito para legal. desenvolver padrões de interfaces para a área e de experiência do usuário para a área de Bitcoin e Padrões de boas produtos e práticas, serviços né? focados em Bitcoin. E padrão de boas práticas, isso mesmo. Assim como Legal. existem boas práticas em termos de código, principalmente na parte da implementação do Bitcoin Core e as outras implementações que tem, você sempre tem uma que vai ser sempre a padrão. Uhum. E para Sem não dúvida. criar essa loucura de diversas especificações, existe sempre um padrão, um padrão vencedor que irá se sobrepor. E nisso Legal. não isso é porque houve-se um consenso na comunidade e por observações de estudos através dos próprios usuários que forneceram diversos insights bem interessantes, onde os UX acabam aplicando. Sim. Você Então você tem, acredita que também vai ter um padrão Bitcoin no design, né? De certa sim, forma. como tem até o próprio site, pode até depois colocar para o pessoal aí, que é Bitcoin Design Community. Com certeza. Que, Legal. quem tá ajudando muito é o pessoal da Square, que agora é a Sim. Blocks. Sim, legal. Maneiro, cara. Muito Legal. E interessante. existe no Slack dos caras lá, eu não sei se eles mudaram para o Discord, Sim. agora não lembro agora, que tem Entendi. várias discussões muito boas, principalmente Sim. em padrões de carteiras. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque Muito algumas coisas os massa. programadores utilizavam era muito uma linguagem muito focada para desenvolvedores no início. Entendi. Mas aí Sim. depois, para melhorar a O acessibilidade acesso, para o né? usuário, o acesso para o usuário e para que ele não perdesse suas chaves, somente nessa questão aí, que havia Legal. muito questão de perda de chaves. Porque Legal. o próprio Bitcoin Core, o software dele, que você antigamente você salvava era um arquivo chamado wallet.det. Se você perdesse esse arquivo, já era. Se você perdesse, que eu te dava acesso às suas chaves privadas. E a partir daí se criaram a parte das seeds, que é onde você guarda as suas chaves privadas, só que aí você Sim. deve instruir o usuário a como guardar essas As, chaves. as 12 palavras e tudo mais. As duas É. palavras, Ou isso é. 24, E é. também, como também você tornar um processo mais semelhante a uma transação normal, como se fosse uma transação bancária. Que hoje em dia Sim. as wallets estão bem mais fáceis nesse sentido aí. Muito. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E tem É, sites muito bons que para a galera procurar trabalho, tanto na área de design, quanto qualquer área que envolva Bitcoin, desenvolvedores, programadores, arquitetos de product managers, arquitetos de soluções, tem o Bitcoin Jobs, massa. tem aquele Pomp Crypto Jobs, Uhum. Legal. tem, tem diversos aí, Legal, tanto para legal. empresas não de Inclusive, Bitcoin, quanto Bitcoin, uhum. quanto empresas shitcoins também. Inclusive, lá no nosso site, boletinbitcoin.com, a gente escreveu recentemente essa semana um artigo chamado Como Trabalhar com Bitcoin e tem uma série de dicas Isso, também. E a gente também recomenda. Você compartilhou, inclusive, agradeço. isso. E a gente escreveu aquele texto lá que dá um norte para o pessoal aí que está querendo se encontrar nesse mercado, né? Sim. Muito legal, E existe, cara. uma, e existe uma demanda muito grande por designers, à medida que o Bitcoin vai avançando e contaminando diversos mercados, Sim. principalmente agora está chegando a hora na área dos institucionais e grandes bancos que estão querendo oferecer também produtos e serviços focados em Bitcoin Uhum. e outras shitcoins, a demanda por design está crescendo bastante. Então, para quem Sim. não quer se envolver com um trabalho muito fiat, que é ligado muito ao pensamento mais fiduciário, mas quiser se envolver com o avanço do Bitcoin na área de Massa, design, cara. dá para aproveitar essas vagas aí. Massa.
E diversas dessas empresas estão desenvolvendo pequenos laboratórios internos, como a própria PicPay. Desenvolveu uma área focada para. Eles chamam de cripto, né? Um Sim, laboratório de cripto. foi o PicPay, eles abriram uma divisão da empresa só para estudar e pesquisar esse tipo de coisa. Muito Isso mesmo. interessante, cara. E tem empresas que desenvolvem a parte de infraestruturas, que é chamado Bank as a Service, que são Uhum, estruturas que outras empresas podem desenvolver um banco todas essas API que eles fornecem. Tem a uhum. Doc mesmo que oferece esse tipo de produto. Legal, Tanto cara. produto na área de crédito quanto um bank. Que Muito agora, hoje legal. em dia, a moda de cada serviço oferecer sua carteira digital ou seu banco Sim, digital, por exemplo. sim, pois Que aí é. facilita bastante. Exatamente, Eu é muito acredito que se interessante essas isso. empresas desenvolverem um módulo para que integre Bitcoin, para que ofereça Bitcoin, compra tanto venda de Bitcoin, para esse tipo de empresa é muito bom. Empresas mesmo Legal. como a Nubank, Mercado Pago, 99 Pop, Uhum, ou sim, até o PayPal, que oferece sim. a compra de Bitcoin. Algumas não deixam sacar, outras podem, É, como o PayPal. Mas agora a acredito que Melios no futuro, também. que no futuro eles vão abrir para saque, para É, eu outras acredito carteiras que internas. sim. Vai ser uma demanda do cliente também, né? Eu acho. Eu Sim, sim, creio sim. que. Eu creio. Eu creio que terá, em termos assim, de negócios, tanto nós bitcoins falando que aqueles são bitcoins de mentira, aqueles bitcoins sintéticos, pode tem também um grande papel educacional nesse sentido aí. Por isso que Sem O dúvidas. PayPal sofreu, o PayPal mesmo sofreu uma série de críticas que no início, tanto foram ele e a Venom, no início Uhum. adotarem, fazer esse movimento de adoção, e tanto é que agora o PayPal já permite. E tem Sim, empresas como a legal. Paxos, tem a Parfim, que são produtos que oferecem liquidez que eles chamam de plug and play, Uhum. que você agrega o seu produto e aí você tem esses grandes mercados de liquidez de Bitcoin que fornece os Bitcoin para essas empresas. Massa, Tem um cara. terceiro que introduz, a empresa não precisa diretamente estar fornecendo a infraestrutura interna, mas ele pode utilizar uma série de APIs que podem facilitar. E no Uhum. futuro, podendo deixar com que as pessoas saquem, como o próprio Sim, PayPal fez. com certeza. Legal, cara. Massa. E isso aí, tanto para os designers de serviços quanto os UX designers, isso aí é uma grande oportunidade que está sendo criada. Sem dúvida, é um novo mercado, né? Isso é. É um novo E segmento em si. qualquer profissão, tanto contadores, principalmente que administradores que entendem a parte contábil na parte de Bitcoin, é, é, terão também um grande diferencial também, porque existem empresas que terão que fazer seu caixa, como relatar isso para a Receita, como fazer Sim, toda a parte regulatória. Então, e advogados, administradores e contadores que entendam dessa parte aí, já é um sem grande dúvida. diferencial. Sem dúvida. Isso é uma nova área que está sendo atribuída a todas essas áreas, que terá Uhum. queira ou não, saber como é Sim. que faz a interação. Uhum. Com certeza, cara. Massa, massa, Alan. Valeu aí por essa boa explicação aí, bem aprofundada sobre o mercado, em especial essa área de UX. E agora tem uma pergunta aqui, cara, que ela é bem, eu achei ela bem complexa, assim. Até difícil entender exatamente o que isso quer dizer, mas vamos lá. O Bitcoin é realmente tudo o que precisamos? Enquanto tudo na materialidade é construído e possuído pela burguesia estatal, qual é a liberdade real que o Bitcoin representa? Primeiro, o Interessante. que nós precisamos é o de um dinheiro soberano, né? E quem está fazendo esse papel hoje em dia, se não o Bitcoin? Sim, sim. Uma vez que aqueles que foram criados na história como teve a iniciativa David Shaw, Uhum. outros projetos que acabaram sofrendo sanções Sim. por parte dos Estados Unidos, não puderam ser resistentes à censura. E o Bitcoin Uhum. está se mostrando como levando esse papel adiante do ser o dinheiro soberano. Sim, interessante, interessante. Você acredita? É porque Porque assim, eu acho que maior parte essa. dos problemas, que a maior Hum. parte dos nossos problemas, tudo decorre, como convivência em sociedade, é a questão do dinheiro. Que se você tem um grupo que tem o controle da emissão do dinheiro, você consegue distorcer toda a ordem natural Sim, sim. e criar cisões sociais, né? Eu acho que o que o amigo aqui quis dizer quando ele falou, né? Enquanto tudo na materialidade
é construído pela burguesia estatal, tem a ver com esse sentido de a gente vê que toda a estrutura de nossa sociedade hoje ela vive em função de manter os cantilionários, né? Aqueles que estão na boca da impressora ali recebendo, né? O dinheiro do Banco Central, aqueles que são a grande mídia, aqueles que são a Big Tech, aqueles que estão ali, né, recebendo já esse incentivo direto do Estado, seja ajuda de juros, crédito, enfim, toda loucura que o Estado consegue fazer, né, e que talvez seria, né, difícil em termos de estrutura, de transformar a estrutura, né, somente o Bitcoin. Se eles não poderiam, por exemplo, fazer um ataque especulativo em relação ao Bitcoin, se utilizar das exchanges para isso, talvez, de tentar manipular os preços. O que que você acha de ataques nesse sentido? Ataques especulativos já ocorrem. Em termos de código, já tentaram, o governo já tentaram e viram que isso aí é praticamente impossível. Tentaram duas vezes por ano a China bane os mineradores de bitcoins, mas o que Sim, acontece é a dissipação ainda mais dessas entidades de diversos tipos de países que ofereçam um ambiente amigável para isso aí, acaba, queira ou não, beneficiando o Bitcoin, porque acaba descentralizando o mercado de mineração. seus mineradores vão para É, outros lugares, né? se os países tentarem obter uma grande quantidade de mineradores, o que irá fazer praticamente é você criar uma grande demanda que irá subir os custos para isso aí. E com isso, quem é que vai. Qual o país que vai querer. Quem é que vai tentar esse tipo de ataque? Toda a parte de maquinário e infraestrutura irá subir e acabará ficando inviável economicamente montar essa estrutura de ataque para o Bitcoin. Interessante. Caramba, nunca pensei por esse lado. Até os ataques especulativos de grandes players tentando via trade Sim. comprarem e depois despejarem os bitcoins para que o mercado continue volátil, acabou se foi criando uma massa de zelotes religiosos, os hodlers, que acabam Sim, segurando sempre o preço em um piso muito que não irá baixar além disso aí. sim. E, Interessante. acaba, e o que eles acabarão fazendo é dissipando ainda mais esses bitcoins que eles estão vendendo. Porque aqueles que Uhum. acreditam que têm uma convicção maior irá absorver esse tipo Vão de ataque comprar, né? especulativo. Isso. É E mais interessante, pessoas, cara. e por mais que eles façam também matérias pegando na parte mais sustentável, que é a questão do ESG, que é um ataque contra o Bitcoin, as Sim, pessoas viram que isso aí não é bem assim. E não a mesmo. galera, os bitcoiners mais que trabalham na parte educacional, acaba atuando nesse sentido aí, nessa guerra cultural. E queira ou Com não, se tem a guerra certeza. cultural, se tem a guerra técnica que é lutada na parte de mineração, em Sim, termos de código, se tem a guerra sim, cultural, que é em termos dos FUDs, e sim. demonstrar para as pessoas que não é bem assim. Uhum. Com Tem certeza, com certeza. a captura regulatória, que Uhum. acontece também em termos de jurisdições, Sem dúvida. como teve mesmo uma das mineradoras nos Estados Unidos que tentou censurar uma transação. Foi, O que vai foi, acontecer, acho que foi a Marathon, alguma coisa assim. O que irá foi. acontecer é que outras mineradoras em outros lugares irão pegar essa transação e irá ganhar essa recompensa Uhum. em cima deles, já que eles não querem. E Sim, os com mineradores que certeza. estão nessa mesma jurisdições, o que eles vão fazer é também se mudar para outras jurisdições, para que Mais eles possam livres. fazer isso mais livres. Interessante. Interessante. Legal, cara, legal. Uma, um ponto, né, que o pessoal às vezes tem medo é essa questão do ataque especulativo, né? Os caras vão tentar jogar o preço do Bitcoin para baixo. Mas aí eu penso também, bicho, a gente pode comprar mais, talvez, né? Sim, Se o Bitcoin vai estar mais barato, sim. então, Existe também o risco que é a da grande concentração, o risco entre aspas, que é a grande concentração de bitcoins em empresas de custódia dentro dos Estados Unidos. Se porventura o governo venha a vir as próprias essas empresas, eles não irão vender. Primeiro, o que irá fazer é o preço subir, porque os próprios Estados sim, Unidos ele vai querer se beneficiar com aquilo ali. com certeza. Que quem irá ser prejudicada serão as pessoas que abriram mão de suas chaves para Foi. terceiros. Para custódia, para perder a autocustódia, né? Daí que vem a importância da autocustódia, né? Sim. E também Exatamente. as empresas que oferecem a custódia compartilhada, que é com as multisigs, que não necessariamente a desapropriação será tão fácil assim.
Sim, Que aqui com nos certeza. termos de coisa como tem aquela blockchain de capital é casa Hodl. Com certeza. E tem também, Com e também certeza. outras soluções como o FedMint, que quer descentralizar a parte de custódia, que irá Hum, criar federações que possam custodiar esses bitcoins. Mas o Bitcoin ele ajuda nesse sentido também, que é trazer de volta a parte da reputação. Por mais que sim. eles sejam um esquema de sem confiança, ele traz lá também de volta a questão de você criar um ambiente de reputacional. O que uma vez que esse ambiente ele foi degenerado pela estrutura fiduciária, onde Uhum. todo mundo, onde as pessoas umas se desconfiam umas das outras, não existe mais aquele ambiente de confiança. Sim, sim. Você poderia explicar para a gente rapidamente o que que são os pediments? Os limites a ideia é que você criar estruturas de custódias que são um exemplo. é, eu posso ter é como se fosse os bancos de cooperativas Ok, que existem isso tem muito na Itália, eu vi isso muito na Itália quando eu estava na Itália. interessante. Existem os bancos comerciais grandes e você existe as cooperativas bancárias, que são associações de diversas de um setor, tipo assim, tem um banco agrícola que foi formado por pessoas da área da agricultura, aí formaram uma cooperativa bancária para agrícola. Sim. E assim sucessivamente vai. E aí Uhum. você e aí eles se associaram para criar essa estrutura bancária e aí acabou operando. No Segment, por exemplo, você pode criar uma. As pessoas podem ser elas anônimas ou não anônimas, mas que tenham reputações no mercado. Vai criar Interessante. um grupo que assim, estou criando aqui para a gente fazer a custódia colaborativa, criar um modelo de federação, como é feito na rede Liquid, onde diversas Interessante. empresas mantêm a rede. Interessante, O, cara. o que é o que é anti o que é anti compatível com o capitalismo são os bancos centrais, que tem o monopólio legal, que esse é o problema. Mas os bancos eles não são o problema, como muitos pensam também, que alguns bitcoinheiros às vezes não entendem isso aí. Porque os bancos, eles sempre, desde a época dos templários, eles foram extremamente importantes. O que é ruim é você ter o monopólio bancário. Quando você tem uma entidade que é determinada a outros bancos comerciais ou ao completo monopólio, como era aqui no Brasil, por exemplo. Mas a antítese do capitalismo são os bancos centrais. Mas bancos Entendi. privados que sempre existiram na história, eles são importantes. Tem até uma thread no Twitter que eu explico isso aí. Que é trazer novamente de volta esse ambiente de reputação. Capitalismo, Porque nesse se você. caso, entendido como um mercado de trocas voluntárias, né? Sim, sim. Jogos voluntários, onde as pessoas se associam e pode haver sim um esquema de confiança. O que não pode ter esquema de confiança é dentro da própria rede Bitcoin, onde ninguém pode precisar confiar em ninguém. Você existe um dinheiro soberano ali. Mas produtos e Entendi. serviços que serão derivados daquilo ali, eles precisarão sim de confiança. Que é como o próprio Entendi. Nizaba ele fala, sistemas de confiança não quer dizer desprovidos de confiança. Sim, sim. Até porque nem Compreensível. todo mundo, até porque nem todo mundo quer ter o problema de fazer sua própria autocustódia. Mas existem Uhum. pessoas que irão oferecer esse produto no mercado para atender esse tipo de demanda. Sim, 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 sim. Interessante. É, sem dúvida. É uma demanda que existe, né? Até porque nem. Mas eu acho que você não acha que a tendência talvez é que no longo prazo as pessoas prefiram mais a autocustódia? Por uma questão de maturidade, assim, de Até amadurecimento? a tendência é que como mesmo no mercado UX é que a galera quer facilidade. E Sim. que pelo menos você tenha confiança, né? O Bitcoin Uhum. pode restaurar isso aí. Entendi. Porque no futuro, a tendência é que, com o sonho libertário que nós temos, é com que surjam a questão de tribunais privados, onde irão ser resolvidos conflitos. Se alguém tentar dar uma desperta para cima do outro, terá como resolver esse tipo de coisa. Interessante, interessante. Você acredita que o Bitcoin vai ajudar a acelerar esse processo de Sim, centralização da justiça? sim, sim, sim. Ele irá tornar o que os pensadores libertários, tanto na área de justiça quanto em outras áreas do libertarianismo que nós abordamos, o Bitcoin ele irá fazer se concretizar essas áreas, sim, se concretizar. Interessante, Porque cara. ele muda as motivações, né? Uhum. Que está intimamente ligado com as preferências temporais. Uhum.
Se Pô, você não tem um ambiente que te estimula a ser vagabundo, você não, essa maioria das pessoas não vão ser vagabundo, né? é, com certeza, com certeza, vai ser desvantajoso, né? Isso, quanto a isso não há, Hoje em dia há o comportamento dúvidas. dominante, o comportamento dominante é você ser desonesto. E tudo isso aí é promovido por políticas fiduciárias, né? Uhum. Uma coisa leva a outra, né? Então, Isso, desonestidade gera desonestidade, né? De certa forma. isso mesmo. Né? Se você vive em um ambiente onde nem a sua palavra, que antigamente era a da palavra, né? Eu dou minha palavra. Era questão de Sim, honra, você cumprir a sua palavra. sim, com certeza, com certeza. E E, isso e aí, hoje isso aí se perdeu. uhum. Vendo o futuro, assim, analisando essa questão, porque igual esse livro aqui, né, o Bitcoin Red Pill, dá para dizer que, assim, ele diz exatamente o quê. Então, ele vai falar, beleza, qual que é o problema é esse. Qual que é a solução é o Bitcoin. Mas vocês vão ter outros dois livros, Sim. né? Você e o Renato, o Isso, Black a Pill e questão o do Black Orange Pill, Pill. isso, que no Black Pill nós vamos aprofundar mais essas relações, a questão de reputacional, de como você fazer sua autocustódia, ter uma segurança digital melhorada, falar sobre a teoria das bandeiras, como você não ficar preso necessariamente a uma jurisdição, Sim, proteger o seu capital, sim, que é também explicando como, na própria teoria da bandeira, falar sobre a questão de você ter múltiplos passaportes em países estratégicos, legal. saber onde o seu dinheiro fiat ou então seus próprios bitcoins eles podem estar guardados. Sim. Interessante. Legal. E o Falar um Orange... pouco mais sobre essa questão de guerra cultural, sobre Massa. o que o próprio Willis Bezmenov fala, sobre que tem as estratégias de subversão. Sim, interessante. E você acredita que é, essa questão de guerra, né, essa preparação, vamos dizer assim, de guerrilha, né, essa autodefesa, ela vai ser necessária para todos os Bitcoiners? Isso mesmo. É interessante, porque às vezes as pessoas se veem muito tranquilas, né? Então, A passividade porque é, a passividade às vezes atrai a agressividade, né? Que é o que os estados uhum, agora perceberam. E sim, se você manter uma população, um ambiente muito dócil, então eles irão partir com tudo, com as medidas autoritárias. Como nós sim, vemos essas organizações aí, que é como o Fórum Econômico Mundial, a Agenda 2030, a criação essas ONGs, que são braços desses grupos que querem impor uma determinada agenda. Você vê que a agenda, que estão querendo passar a agenda de você comer inseto, parar de ficar comendo carne. É, sim, dizendo que o ser humano tá destruindo como um planeta. sim. Muito comum ver isso mesmo, né? Tem sido bem Isso. comum, né? E aí Dizer no que Bitcoin, é tudo para o seu bem, né? você vai ser feliz, né? Só que você não vai ter nada, né? Na Isso verdade, eles mesmo, falam o contrário, né? Você não terá nada e será feliz. E Mas, a propriedade e uma propriedade e você tendo uma propriedade privada como Bitcoin que impeça esses grupos avancem a sua agenda, esse determinada fundamental. Foi naquela pergunta que o cara tinha feito de se uhum, esqueci agora. Se temos algo que se o Bitcoin é isso tudo mesmo. uhum. Sim, se é realmente essa a única saída, né? Então, Sim, ele é a nossa arma e o nosso escudo, né? Nós temos que saber como se defender e para onde apontar nossas armas. com certeza. Muito legal, cara. E já o livro Bitcoin Orange Pill, ele é um vislumbre de um cenário já de hiperbitcoinização, né? Isso mesmo, já é uma coisa mais. E isso aí, ele vai sair bem mais depois, porque as coisas no Bitcoin acontecem muito rápidas. Foi quando começamos a escrever o Bitcoin Red Pill, que Sim, tivemos que ficar atualizando várias coisas. E aí pegar em um horizonte de tempo que pudéssemos condensar o que nós escrevemos ali. imagino. E aí, se você pudesse me dizer, assim, por pura curiosidade, aonde você acha que nós estaremos daqui a 10 anos, cara? Em termos de adoção, em termos de conhecimento, em termos de expansão, enfim, como é que você acha que vai estar a situação? Provavelmente iremos estar numa grande divisão, né, entre Estados e nações, aqueles que serão mais amigáveis,
tanto ao Bitcoin e às liberdades, quanto àqueles que irão preferir o totalitarismo e o controle. Entendi. Então você acha que vai haver uma polarização nesse sentido aí, né? Sim, 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 sim. Assim como Interessante. houve também lá na parte dos soviéticos e os seus países aliados, como também Uhum. houve a parte do mais capitalista entre os Estados Unidos e os outros, e a parte mais ocidental, Sim, que se prezavam pelas liberdades individuais, massa. teremos novamente esse cenário, Interessante. novamente. Interessante, cara. Muito legal isso. Então, é curioso porque também é uma forma de ver o Bitcoin como um certo protagonista, né, da história. Sim. Não Só só que dessa vez é um. diferente. Só que dessa vez é diferente, porque em nenhum desses cenários, nenhum desses grupos terão controle da emissão do dinheiro. Você terá É, algo neutro que até os nossos detratores irão poder se beneficiar. interessante, é. E se Sim. beneficiar, mas não no sentido de não de nos prejudicar, mas neutralizar as ações autoritárias Sim, deles nesse caso. sim, sim. Contornar sanções, né? Contornar bloqueios bancários, financiar Isso, sem, né, enfim, os outros perceberem e tal, receber financiamentos diversos, né? sim. É bem Porque as pessoas, interessante. as pessoas deverão entender o objetivo do próprio Bitcoin, que é os Uhum. estatistas eles odeiam a propriedade privada, né, a menos que sejam na mão de uma pequena elite política. Sim, E o sim, Bitcoin, e o Bitcoin nesse cenário é a arma definitiva para proteger essa propriedade privada. E se com as pessoas certeza. fazem apenas uma coisa na sua vida, tem que comprar Bitcoin. Por isso que daqui a uns anos as riquezas das famílias serão medidas em Bitcoin. Interessante. E não o acúmulo de fiat que eles têm em seus bancos, porque provavelmente já terão sido tudo deteriorado. Por mais que o Legal. dólar seja ainda a moeda dominante, seja a última fiat a morrer. O Você que acha que vai será o ser a natural, né? última? Você acha que vai ser a última a Sim, morrer? sim. Porque o dólar, os Estados Unidos, queira ou não, exporta inflação para o mundo. Como a maioria das coisas são cotadas em dólares, Uhum. eles podem imprimir e ter o colateral do mundo, né, que você está exportando a inflação, e não necessariamente a inflação crescerá tão grande dentro do próprio país. Interessante. Aí você pode carecer tudo no mundo manipulando o dólar. Uhum. Com certeza. Com Porque a certeza, maioria mano. das dívidas estão cotadas em dólares, né? Sim, E a maioria sim. das riquezas também. Interessante demais, interessante demais. Ah, Então, há o cenário quem também, quiser. né, dos inimigos do dólar quererem usar o Bitcoin para conseguir, né, sublevar ele, né? Sim, sim, sim. Haverá também essa guerra também, que países que irão utilizar o Bitcoin como uma arma especulativa contra o próprio dólar. Pois é, não tenho O dúvidas que quanto será a bom isso. também. O que será também bom para o Bitcoin também. Como Claro. na sua Expandir a manutenção adoção dele, né? isso é, na manutenção de adoção. E aumentar a Mas a capitalização de mercado tendência, também, né? mas a tendência é com que esse movimento seja feito por pequenos países. Porque países Sem que detêm dúvidas. moedas fortes, como a parte da União Europeia, a própria Inglaterra, a Suíça e outros, Vão ser os eles últimos, né? ainda confiarão muito nas suas moedas. Com certeza, Mas cara. por isso que muitos dizem que o Bitcoin ele eleva aqueles os marginalizados, né? Sim, com certeza, com certeza. Muito legal Por notar isso que também o que teve a FMI, reunião em El Salvador com mais de 40 representantes de países, né, se eu não me engano, só de país subdesenvolvido, cara. sim, por isso que o FMI, o Banco Mundial estão querendo ao máximo fazer com que o El Salvador ele retardem o Bitcoin Bonds, né? Sim, Que é o próximo passo depois de El Salvador ter adotado o Bitcoin como moeda de curso legal. massa. Muito interessante, cara, muito legal. E a gente fica muito curioso, né? Muito ansioso para saber o que vai acontecer amanhã, como vai ser o futuro, né? Como será, as próximas notícias, enfim, o que vai ser do Bitcoin depois. E a gente fica feliz porque a gente tem pessoas como você aqui no nosso meio, na nossa bolha, brasileira, que estão atuando, estão trabalhando por educação, para expandir a ideia, né? Para atrair novas pessoas. E as pessoas também podem ter certeza que elas podem contar com o Boletim Bitcoin, sempre trazendo as notícias, tanto notícias do dia, notícias de relevância um pouco maior, notícias educacionais também, né, para expandir um pouco aí o escopo, né, de conhecimento, de alcance que o Bitcoin pode ter. Isso Então, mesmo, é isso, cara. É isso. A gente vai encerrando por aqui. Você quer falar alguma consideração final, Alan? Alguma coisa aí que você quer dizer para a galera? Eu estou tão entretido, tão imerso nessa ideia
de construir e levar a palavra de Satoshi para frente, que praticamente eu larguei meus trabalhos Fiat, essas coisas assim, uma empresa que eu tinha uns amigos meus, que Caramba. acabou a gente descontinuando na pandemia para dar mais foco nesse sentido aí. E passar Sim. também a utilizar mais meus conhecimentos de UX para estar trabalhando em produtos only Bitcoin. Ainda Legal, estou cara. vendo aí como é que eu vou fazer isso. Veio alguma empresa para fazer parte do quadro de funcionários ou algo assim, Massa. ou criar Massa. alguma empresa nesse sentido. Sim. Mas ainda Legal. tô vendo como eu irei fazer isso ainda aí. Massa, Por enquanto, massa, massa. só mais na questão do livro mesmo. Mas tá sendo muito proveitoso para mim, porque além de estar fazendo um bom network, está aprendendo também diversas coisas também. Que Principalmente bom, cara. no modo de aperfeiçoar, tanto em termos de fala, que eu não sou muito de falar assim, dar entrevistas, quanto em estar Massa, acessando cara. outros tipos de conhecimentos, porque você vê uma comunidade tão diferente e coesa ao mesmo tempo, né? Diversos Sim. tipos de conhecimentos. Isso é o Diversidade, mais né? legal Só por que aula de Bitcoin. com uma coisa ali que, né, um ponto de coesão da galera, né, cara? Muito legal Isso isso. é. O Bitcoin é um ponto central, é o ponto Massa, cara. para onde se converge todas essas pessoas que, te- que, Muito que, legal. que vem nele o Porto Seguro. Por isso que o pessoal diz que o Bitcoin é o nosso bote salva-vidas. Sem dúvida, cara. E, bom, Alan, é isso. A gente agradece muito pela sua participação aqui, cara. Conte com a gente para o que precisar. A gente espera em breve que você volte. Acompanhem o Alan aí nas redes sociais, Alan Schran. Comprem o livro Bitcoin Red Pill, leiam o livro. Tem aí em lojas como Refúgio Bitcoin, também tem na Amazon, né? Vocês podem comprar Isso. onde for melhor, né? E, Só pô, a botar no gente. Google Bitcoin Red Pill, tem É, de graça na internet, quem quiser comprar, compra. Pode fazer, sim. pode ter acesso, não tem desculpa para dizer que não leu o livro. Até Sim, quem não. com certeza. Leiam o livro Bitcoin Red Pill, sigam Alan Schron nas redes sociais e também acompanhem a gente, Boletim Bitcoin, tanto no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Nosso site, boletimbitcoin.com, seu portal de notícias sobre Bitcoin. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like, compartilhar para todos os seus amigos. Beleza, gente? Valeu, Alan. Obrigado, viu, cara? Valeu, galera. Valeu, Igor. Muito obrigado Tamo pela junto. bela condição da entrevista daí.